Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria, eu estou bebendo da presença do Senhor e de trazer a palavra. Eu vou estar lendo Gênesis 22, do 1 ao 8, tá? Amém, igreja? Eu vou estar louvando, vou estar lendo. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos, somente até aqui, amém? O versículo 1 já está dizendo, né, que Abraão, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu vou estar lendo aqui o que Deus colocou no meu coração, amém? Aqui no primeiro versículo já está falando, né? No primeiro momento que nós já aceitamos ao Senhor, que viemos aqui à frente, falamos para o Senhor e aceitamos Ele como verdadeiro e único Salvador, estamos declarando ao Senhor que eis-me aqui para fazer a vontade dEle, adorar somente o nome dEle, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? E ali, Abraão subiu com seu filho, né? E foi até o monte para poder sacrificar, né? E ali o filho dele perguntou, pai, estamos com todas as coisas, mas cadê o cordeiro que vai ser sacrificado, né? E aí ele falou, Deus proverá. Então, às vezes, nas nossas vidas, passamos por situações onde Deus vai prover nas nossas situações. Passamos por tantas dificuldades e através ali da fé de Abraão, porque não é diferente hoje em dia, né? Passamos por tantas dificuldades que achamos que Deus nos esqueceu, só que Ele não nos esquece. Sempre Ele vai estar cuidando de cada um de nós. Amém, gente? Porque Deus, Ele tem todo o poder e Ele pode tudo, né? E aí, vou estar lendo aqui. A palavra Deus proverá significa declaração de fé e confiança na providência divina de Deus. Deus é provedor de todas as necessidades, tanto material quanto espirituais, suprindo as nossas necessidades, aquilo que falta e cuidando dos que confiam nele. Então, se estamos aqui, colocamos todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, então devemos confiar nele, porque somente Ele que faz, né? Assim como
Assim como diz no Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então nós devemos entregar todo o nosso caminho na mão do Senhor e confiar que Ele vai fazer. Somente Ele vai entrar com providência e no momento certo Ele vai entrar com providência nas nossas vidas. Eu vou estar contando um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Toda vez é sempre as mesmas coisas, né? Como eu moro com meu filho, então eu sou o pai e a mãe, eu sou a provedora, né? Eu trabalho, tudo, né? Mas sempre tem aquele momento que a gente passa por aperto. E aí, esses dias, passamos por aperto e eu falei para ele assim, nós temos que confiar em Deus, porque somente Ele nos ajuda. Eu falei, você não confia no Deus que você serve? Eu confio no Deus que eu sirvo. E eu sei que na hora certa, no momento certo, Ele vai entrar com providência. E aí eu tinha que pegar uma certa quantia, e aí no dia não tinha caído na minha conta. Todo mundo fala para mim assim, nossa, Giseline, mas você é tão calma, você não se desespera com nada. Eu falei, não, porque eu confio em Deus, até no serviço. Às vezes vai chegar um diretor para poder olhar as coisas lá, a menina que trabalha comigo, ela fica toda apavorada. Aí eu falo assim, confia no seu serviço, porque ele não vai pegar nada de errado, né? Então a gente não pode se apavorar. Eu falei assim para ela, se você se apavorar, vai apavorar todo mundo. Então você tem que confiar. Confia no seu trabalho, porque se Deus colocou você aqui, é porque Ele confia. Aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, você não confia? Eu confio. Então eu não me preocupo. E ele se apavora. Aí recebi essa certa quantia. Aí eu falei para ele, eu falei, está vendo como que Deus, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes e Ele provê. Porque no momento certo, na hora certa, Ele age. Então não devemos nos preocupar com as situações, porque no momento certo, no tempo dele, Ele vai fazer. Então nós devemos sim entregar, igual fala, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Aleluia. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então devemos reconhecer que Deus é nas nossas vidas. Devemos entregar tudo nas mãos dele, confiar nele, porque somente Ele que faz. Ele é o Deus de cura, o Deus de libertação, o Deus que abre porta onde não tem, o Deus que usa as pessoas para nos ajudar. Ele é o Deus que faz. Ele é o nosso médico, é o nosso socorro bem presente. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então devemos esperar com paciência no Senhor, não fazer as coisas do nosso próprio entendimento, da nossa própria vontade. É Deus que vai fazer. Amém? Filipenses 4, versículo 12 fala: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? E aqui fala, nós temos que, Deus Ele nos ensina a nos fortalecer quando temos pouca coisa, né? Aquela quantidade, e temos
que ter ensinamento quando estivermos em abundância. Porque se nós formos fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Amém? Eu falo isso por mim, porque é igual eu falei, tem dias que a gente está abatido com a situação, porque não é fácil a gente passar por situações difíceis, em todos os momentos. Começa, às vezes é no serviço, às vezes é em casa, em todos os lugares, até na rua, que você está andando na rua, a pessoa só te olha e já se levanta contra você. Às vezes você nem conhece a pessoa e a pessoa já se levanta contra você. Então devemos estar firmes na presença do Senhor, entregar tudo na mão dele, devemos nos fortalecer com o Senhor, confiar que Ele vai fazer e nos revestir, que devemos buscar o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós não buscarmos o Senhor, obedecer ao Senhor, buscar Ele verdadeiramente, obedecer a palavra dEle, entregar tudo nas mãos dEle, como que Ele vai prover nas nossas vidas? Não tem como. Primeiro, nós temos que buscar o Senhor. Em primeiro lugar, buscar o Senhor é você dedicar a sua primeira hora. Eu digo até por mim, que eu levanto cedo, eu falo, já vou dobrar meu joelho para orar. E aí devemos agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus por tudo, pelos livramentos que Ele nos dá, por aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não vê, no trânsito, no ônibus, às vezes seu trajeto indo para trabalhar, descendo ali, saindo da sua casa. Devemos agradecer a Deus todos os dias pelo nosso levantar, pelo nosso caminhar, pelo nosso respirar. Muitas pessoas, igual foi falado aqui, às vezes nem acorda, dorme e nem acorda. Eu estava conversando com ele e ele falou assim, mãe, dia não sei quanto nós vamos fazer isso aqui. Eu falei assim, eu não sei nem se eu vou estar viva até amanhã para fazer. Eu confio no meu dia de hoje. Eu entrego a minha saúde, entrego o meu dia hoje. Amanhã Deus Ele vai prover se eu vou estar de pé ou não para poder fazer certas coisas, Aí eu falo assim, eu confio em Deus, mas se Ele quiser me levar, Ele vai levar. Eu não vou contra Ele, Então se Ele quiser, Ele vai fazer, porque Ele pode tudo. Foi louvado assim, quão grande é o nosso Deus. Então, quão grande é o nosso Deus nas nossas vidas. Vamos somente adorar o Senhor, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Abraão, ele tinha fé. Então, já pensou se Deus falasse para ele assim, como Deus falou, para ele levar o filho dele, e ele ia contender com Deus? Não, ele falou, Deus vai prover. Como ele falou com o filho dele, e o filho dele questionou. Ele não foi questionar o Senhor no que ele ia fazer, ele levou o filho dele. Qual é o Isaac das nossas vidas que nós devemos nos abdicar para poder seguir ao Senhor? Às vezes pode ser um celular, às vezes pode ser uma amizade, Quem é o Isaac das nossas vidas, Então, por isso que fala a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar o Senhor verdadeiramente, para obedecer a palavra dele, entregar tudo nas mãos dele, porque ele vai fazer. Ele é o Deus da provisão, ele entra no momento certo, ele age na hora certa, assim como diz em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, no tempo certo, Deus ele vai agir, Deus ele vai prover. Amém, igreja? Aleluia! Então é igual eu falei, Abraão ele chegou e falou para o Senhor, eis-me aqui.
Então que essa noite nós venhamos falar ao Senhor também, declarar com a nossa boca: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Que o Senhor possa entrar com providência, entrar com libertação, entrar com livramento na minha vida. Que nós venhamos entregar o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor. Amém? Essa palavra não é muito de falar, então eu vou louvar. Vou chamar a missionária Jéssica, ela vai estar louvando. Amém? Nós vamos logo ao Senhor.